Olá pessoal, boa tarde. Vou gravar um vídeo hoje de 20 minutinhos, mas antes eu vou fazer um pedido, viu? O meu canal no YouTube, pessoal, é muito fácil de você se inscrever, não custa nada, teu tempo é 30 segundos, você se inscreve. J mais Melo, você se inscreve no meu Instagram, no meu YouTube. Ativa o sininho, curte, compartilha, comenta, ajuda aí, dá essa força aí nesse, eu chamo de trabalho, eu não sei exatamente se pode se considerar trabalho, mas é o meio em que eu encontrei para ocupar o meu tempo no dia a dia, porque desde que eu parei de trabalhar em 2018, por causa da minha visão, que tem passado momentos difíceis, né? Mas Deus é mais, né? Quem sabe, né? Não nasci assim, apenas me tornei um deficiente. Mas faz parte da vida. Não a vida que eu queria, que eu quero, mas esse mais aí já está enchendo já, né? Mas é assim mesmo. A gente faz o que pode, pede a Deus ajuda e tudo. E no momento a ajuda que eu peço é aos amigos, aqueles que quiserem se inscrever no meu canal. Pode me acompanhar também pelo meu Instagram, José Fernando de Melo BR, meu Instagram. Você me segue, comenta, faz o que você quiser. Contanto que você acesse minhas duas redes sociais, me ajude aí a fazer números, né? Que eu preciso de inscritos no meu canal, para no futuro, quem sabe, né? Gravar live ao vivo. Já pensou? Você tomando café, almoçando, e eu gravando ao vivo, em tempo real. Isso vai ser bom. Porém, até lá tem muito chão pela frente. Precisa de muitos inscritos para o canal, para o meu canal no YouTube liberar gravações ao vivo, live, né? Então, dá essa força aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duas pesquisas recentemente não, já há algum tempo já feitas nas agências, né, de pesquisa que faz pelo mundo afora. E a pesquisa foi o seguinte: China, um dos países mais populosos do mundo. E, no entanto, a pesquisa aponta que eles têm 10% de religioso em toda a China. 10% de religiosos, pessoas que seguem a religião. Por isso que muitos apontam a China como a potência do mundo. Por quê? Porque ela produz tudo que você possa imaginar para todo mundo. Todo mundo, todos os países, 195 países do mundo recebem produtos da China. E ela tem apenas 10% da sua população religiosos. Aí essa mesma pesquisa descobriu que o Brasil nosso é totalmente o contrário da China. No Brasil nós temos 70% dos brasileiros são religiosos. Compara China, o país mais populoso do mundo, com 10% de religiosos. Brasil, 70%. Quer dizer, 30% dos brasileiros não são religiosos, 70% seguem a religião católica. Nosso cristianismo segue Padim Padecício, Nossa Senhora Aparecida, Cristo Redentor, não sei, porque é mais um ponto turístico, né? Não chega a ser um ponto religioso. Aí tem missas do Padre Marcelo, tem tanta coisa, né? Então você vai... Olha só a comparação que eu fiz. China, mais populosa do mundo, 10%. Brasil, com 220 milhões de brasileiros e 70% religioso. Aí, você fazendo uma comparação com a outra, você descobre que os países mais religiosos são os mais pobres, considerados os mais pobres. Então, quer dizer, a religião transforma um país em um país pobre, um país rico e um país pobre. Por que será? Pergunte a você mesmo, faça essa pergunta para você mesmo. Por que o Brasil, com 70% de religiosos,
é um país considerado um país pobre. E China, com apenas 10% de toda a sua população, que é o país mais populoso do mundo, segue só 10% segue a religião. E ela, uma grande potência mundial, né? Produz para tudo que é país do mundo. Aliás, falando em países do mundo, tem gente por aí que fala que são 240 países. Eu não sei aonde, porque na verdade são 193 países. 2 recentemente considerados países, Vaticano e Palestina. Então, no total dá 195, e não 240 países, como muitos falam em programas de rádio. Mas cada um, né? Então é isso aí. Essa foi a pesquisa recente feita em comparação a vários países do mundo sobre religião e não seguidores à religião. Aí eu pergunto, pô, o Brasil com mais de 220 milhões de brasileiros seguindo desde sempre a religião, é que são países que têm uma grande carência religiosa, porque eles sonham em vidas melhores, tempos melhores. E como eles concretizam esses sonhos? Participando da Igreja Católica e rezando o tempo todo, imaginando que essa reza, esse segmento religioso vale tirar de uma situação de vulnerabilidade. Não, religião nunca enriqueceu ninguém. A gente tem que ter um segmento religioso, que seja ele católico, evangélico, até espiritismo, qualquer um. É um segmento religioso, você tem que ter, porque você, senão, é considerado pagão. Mas como nós temos opiniões diferentes, então eu vejo assim, o Brasil poderia ser um dos melhores países do mundo e o mais rico do mundo, porque nós somos totalmente autocapazes de sobreviver sem a ajuda de países nenhum. Porém, o que atormenta esse crescimento econômico e em todos os sentidos para o nosso país é a tal da maldita política. É a política, essa política suja que tem no nosso país. Porque, vejam bem, por que eu falo política suja? Porque sempre foi suja. O que uma pessoa não faz para chegar a uma Câmara de Vereador? O que uma pessoa não faz para chegar a uma prefeitura? O que uma pessoa não faz para chegar ao governo do Estado? A Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, ao Senado. Então, tudo isso é sujeira da grossa. Por quê? Recentemente nós tínhamos uma CPI, olha a vergonha. Eu ia falar palavrão, mas deixa para lá. Não costumo fazer isso não. Mas quando fala de política brasileira, a gente fica nervoso, acaba soltando o verbo. Mas desculpem. A sujeira é tanta que recentemente tínhamos uma CPI onde lá em Congresso, foi na Câmara Federal, acho que foi no Congresso, teve um depoimento, nós sabemos de uma influenciadora digital que tinha um contrato que uma das bancas de apostas, bets, né? Então o que acontece? Jorge Cajuru, um deputado federal, fez um depoimento, fez umas perguntas a essa influenciadora que, pelo amor de Deus, eu pensei que Brasília ia explodir com aquela CPI bonita, aquela pergunta, aquela acusação, aquilo não sei o quê. E, no entanto, recentemente, acabou em nada. As bets, bancas de aposta, vão continuar operando. E para você ter uma noção de como a coisa é nojenta, todas as celebridades envolvidas nesse jogo de azar, vamos dizer assim, porque muitos brasileiros perderam a vida por dívidas por causa desses jogos, por causa dessas bancas. Aí você fala, os caras de Brasília tinham que tomar uma direção contrária, não favorável às bets. Aí o que aconteceu? Acabou em pizza, não deu em nada. E as celebridades, como eu citei agora, que tinha envolvimento e tem ainda com essas bets, sabe o que aconteceu? Pagaram 40 milhões de reais para o governo e ficou por isso mesmo. Não foram nem dar depoimento lá no Congresso, nem isso foram convidados. Não, para quê?
Pagaram 40 milhões para o governo federal e fica por isso mesmo. O governo federal quer dinheiro. Ele não quer saber se é jogo de azar, ele não quer saber se alguém está morrendo por causa disso. Ele quer mais que o povo se dane. E isso eu não estou falando do atual, não. Estou falando de todos que já passaram por Brasília. Porque pela quantidade de presidentes que passaram em Brasília, se fosse uma política decente, o nosso país estaria em primeiro mundo, primeiro lugar mundial, no ranking mundial, como o melhor país do mundo, o país mais honesto, o país que cresce, o país da economia boa, trabalho, emprego, moradia e tudo, educação, tudo. Não tem. Por quê? Por esses roubos que acontecem em Brasília. Falando dessa maldita CPI, dessas bets, banca de aposta, jogo do azar, que inclui futebol, aí vem esse joguinho paralelo, tigrinho, vem outro não sei o quê. Isso é tudo máfia, crime organizado. Só que o governo é o quê? Você entendeu? Recentemente tinha uma outra CPI, olha a vergonha da política em Brasília. Tinha uma outra CPI investigando aquele lance lá dos 6 bilhões que tiraram da conta dos aposentados através das associações, sindicatos e alguém do INSS. Olha só que vergonha. Você já imaginou que coisa horrorosa para o nosso país? As manchetes lá fora destaca. Manchete. Brasil, CPI, corrupção, não sei o quê. Cara, mas por que isso acontece? Jogo de azar. Crime organizado. Jogo do tigrinho. Outras loterias. Tudo isso, jogo de bicho, aposta em cavalo, em jockey, tudo isso é máfia. Em Jockey Club de São Paulo, eu fui ter a oportunidade de conhecer os cavalos que correm no Jockey Club de São Paulo. Em vez de água, eles tomam leite. O leite que deveria estar sendo ofertado às nossas crianças. Olha só. E isso há tempos atrás, não é de hoje não. Hoje eles devem estar tomando mel no lugar do leite. Você imaginou um negócio desse? Então é tudo uma máfia. A política no Brasil é um nojo total. Começa de Câmara de Vereador e vai até a presidência, que a gente sabe muito bem disso. Olha só, 2 CPI que não deu em nada. Por quê? Por causa que o dinheiro é muito. Então, se o governo se beneficia com a continuação desses jogos, que se dane o povo. Que morra quem tiver em dívida. O governo não está nem aí. Porque se tivesse, tinha acabado. No depoimento da CPI das bets, tinha acabado com aquilo ali. Acabou. Não vai ter mais aposta de jeito nenhum. Acabou. Aí veio aquela anterior, que era do INSS, dos 6 bilhões que roubaram dos nossos aposentados. Roubaram, né? Porque ninguém foi lá dizer, toma um pouquinho para você. Não. Descontou direto na conta dos aposentados. E isso é treta entre alguém envolvido do INSS, as associações e sindicatos, que é a cara do nosso presidente, né? Falou em associações, sindicatos, movimentos comunitários, movimentos sociais, tudo isso é a cara do presidente. Aí você vê 2 CPI com milhões e milhões rolando, deu em nada. Acabou, como sempre, naquela famosa pizza. Acabou em pizza, velho. Olha o ridículo que é a política no Brasil. 2 CPI escandalosas. Isso só essas 2. Mas tem tanta CPI que para lá no Congresso e debaixo do tapete e ninguém fica sabendo mais nada. Você não tem noção. Mas por que parou em pizza essas 2 CPI? Porque é muito dinheiro em jogo, é lavagem de dinheiro público e dinheiro do povo, dinheiro da União e tudo mais. É todo mundo envolvido. Isso é fácil a gente engolir um negócio desse, cara. O famoso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há 30 anos atrás,
Ele prometeu o salário mínimo para $800 na época. Ele queria copiar o salário dos Estados Unidos, $800 na época ele prometeu. Está em campanha, a Rede Globo tem os arquivos, ele prometendo em palanque nas fábricas em São Bernardo do Campo, nas greves que ele fazia. Salário mínimo $800. Convertendo em real, 5 vezes 8, 40, dá 3.800 mais ou menos isso aí. 3.800. É uma continha básica de quinta série, vamos dizer assim, né? Uma continha básica. Porque tem muitos que não conseguem nem essa conta fazer. Então eu acho que deve ser por isso que a nossa política no Brasil é nojenta, é suja. Porque o povo, ó, não enxerga aqui, ó. Só enxerga o que tem em frente. Aí em frente tem movimentos sociais, associações, sindicatos, jogos de azar, jogo de bicho, tigrinho, outra loteria, tudo isso para cegar o povo e eles não perceberem o que acontece em Brasília. Aí vem também projetos sociais, Bolsa Família. Agora tem Mulheres de Pernambuco, R$300, já somam R$900. Que beleza, né? Você que não trabalha com R$900 já ajuda. Já libera pelo menos a birita, né? Que é o que serve esses R$600 pagos pelo governo federal. Só para birita. Porque como é que você tem um projeto de lei, um projeto social, criado pela única primeira-dama desse país, Ruth Cardoso, no governo Fernando Henrique, que o objetivo era exatamente esse: fazer com que a educação no Brasil não despencasse de vez como está hoje essa vergonha toda. Era para as mães manter os filhos na escola, esses R$600. No entanto, tomou várias direções contrárias do seu objetivo, que hoje tem marmanjos recebendo Bolsa Família, que se existe um projeto social, que seja para todos, sem problema nenhum. Mas desde que você use esse dinheiro para sustentar os seus filhos e não para encher o caneco nos finais de semana. O que eu acho totalmente indigno, o cara pegar R$600 do Bolsa Família para alimentar a família. Olha o nome, Bolsa Família. É para alimentar a família, esposa, filhos, manter os filhos na escola e tudo mais. Aí a gente sabe, hoje é no Brasil todo, é geral. Eu não estou falando só daqui, é do Brasil todo. O cara pega R$600 e tome né, cerveja, pitu, Montila, até uísque, com metanol dentro. O cara já está mamado, o cara vai saber o que quer saber lá o que tem dentro do uísque, quer tomar. Então é isso que está errado no nosso país. O próprio povo faz com que o país não se ajude. A raça política que nós temos, e mais o povo, eu não digo todos, que entendam bem o que eu estou falando. Não todos, mas tem gente que tem o prazer de ser pobre. Eu sou pobre, mas eu sou pobre com respeito, dignidade e moral. Porque eu fui um pobre, mas um pobre trabalhador. Porque eu fui até 2018, eu fui com muito suor e lágrimas. Hoje tem nego pobre aí que vive de renda. Mas que renda? Bolsa Família. Que renda? Mãe de Pernambuco. Cara, isso é errado. Projeto social não faz o país crescer. O que faz o país crescer é, presta atenção, trabalho, saúde, educação, moradia, transporte e salário digno. Aí sim faz o país crescer. E faz o povo crescer também. Agora o povo, enquanto estiver assim, a mesma raça que existe hoje em Brasília vai continuar indo. É todo mundo querendo ir para Brasília. Na década de 70, quando Brasília foi inaugurada, mudou do Rio de Janeiro para Brasília, a capital, pelo Juscelino Kubitschek, nosso presidente. Aí pronto, todo mundo quer ir para Brasília, porque Brasília
a Praça dos Três Poderes. Agora, quem trabalha em Brasília, infiltrado dentro da política, eu digo infiltrado, porque um político de verdade, em muitos países do mundo, ele não tem salário. Ele é um cara voluntário do povo. Ele trabalha sem salário. Mas quem falou que político quer trabalhar sem salário? Show?